Fala, Liller! Se você já mexe no Power BI, você faz aquele dashboard maravilhoso com um monte de análises, e aí o seu usuário final não sabe utilizar, ele não analisa, não tem todo o potencial do dashboard, eu vou te mostrar 5 motivos excelentes para você conseguir mais resultado através de uma técnica muito simples. Olá, eu sou o Eric, consultor e cofundador da Lily School, e hoje eu vou mostrar para você uma técnica infalível para você ter mais resultado com os seus dashboards. Se você já faz dashboard, faz ele lindo, com diversas análises que o cliente pode ter, ele pode achar causas raízes dos seus problemas, ele pode ter resultado com aquilo, mas ele não está utilizando, isso é extremamente normal, todo mundo reclama disso, todo mundo tem análises diferentes, tem gente que não sabe fazer essa análise de dados. E você precisa fazer isso, essa técnica, agora. A partir de agora você consegue começar a fazer isso. E antes de eu falar ela, vou falar logo no começo, se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu comentário para você não perder mais nada que estamos postando aqui, certo? Então, vou falar agora, a técnica que é infalível. Você precisa sentar ao lado do seu cliente. Você precisa calçar a bota do seu cliente, do seu usuário final. Então, se você está... o que a gente começou a fazer nas nossas consultorias? Nós percebemos que às vezes a gente dava alguns releases ali, passava algumas orientações semanalmente para ajudar a personalizar o dado, mas isso não era o suficiente. Então a gente começou a sentar ao lado, notebook com notebook, para entender, deixa eu ver como que você utiliza. E aí, o seu usuário final, ele pode ter perfis diferentes. Ele pode ser mais velho, ele pode ser mais novo, ele pode ter mais praticidade com a tecnologia ou não. Então ele demora muito para aprender, essa curva de aprendizagem ela é mais devagar. Então, e aí um ponto extremamente que acrescentou e ficou muito visível, né? Foi que tem coisas que a pessoa pede para mudar, mas tem coisas que a pessoa não fala. E você, como você trabalha com Power BI, você pensa, né? Dá para eu fazer uma alteração aqui. Dá para eu deixar mais fácil esse ponto. Então isso ajudou bastante a gente. Por que eu estou com esse dashboard aqui aberto? Para mostrar o Sales Card. E no final desse vídeo eu vou falar sobre os motivos por que você deve fazer isso. Isso vai fazer você ter mais resultado. Mas no final do vídeo eu vou falar com mais detalhe cada ponto desse. Vamos olhar um exemplo aqui. Esse dashboard de vendas de carros que nós fizemos. Então, como que a pessoa analisa? É sempre bom você analisar em Z, né? Da esquerda para a direita, desce aqui e você vai analisando. Mas aqui, o que a pessoa faz? Ó, tem anual e mensal, tá bem claro aqui o que é, o que não é. E a pessoa clica aqui, ó, e consegue mudar para ver o anual. Então, esse aqui é o mensal, né? Então, a gente consegue enxergar. Tá vendo esse filtro aqui? Esse filtro é porque quando a gente for publicar, eu queria deixar esse ponto também. Porque isso nós percebemos na consultoria. Porque se eu deixar o filtro aberto no meu desktop e publicar ele online, ele fica acontecendo isso, tá vendo? Ó, ele aparece esse filtro aqui ao lado, isso atrapalha, eu queria ver o dashboard, isso que importa para mim, isso aqui não. Então, esse percebeu isso quando estávamos fazendo essa reunião para facilitar a utilização do usuário, certo? Então, outra coisa, tem gente que não sabe que se eu passar aqui o mouse, eu consigo ver a foto do carro com mais detalhe, as unidades vendidas. E se eu clicar aqui, eu consigo filtrar? E ele já filtra tudo? Tem gente que não percebe que muda aqui em cima as informações, né? Então a pessoa olha lá e não sabe que mudou quando eu cliquei só em julho. Se eu clicar de novo, volta tudo? Então é sempre perguntas muito comuns que você tem do seu usuário final nessas questões. Outro ponto interessante, está vendo aqui ao lado? Está a navegação das páginas. Então, se eu clicar aqui em devoluções, ele vai para outra página, aqui vai para outra, e o filtro está aqui em cima. Ó, o filtro está aqui em cima. Em alguns dashboards, eu vi que a gente fazia filtros aqui ao lado e aqui em cima. Isso atrapalha muito o usuário. O usuário, quando ele vai olhar para cá, depois olha para cima, isso atrapalha a utilização dele. Então, tudo isso envolve UX, UI, User Experience e User Interface. Então, isso é um ponto extremamente positivo para você melhorar o resultado. Aí a pessoa começa a utilizar todos esses pontos. Vou dar mais algum exemplo aqui desse de gestão de dashboard. Esse aqui é bem interessante, porque, ó, tá vendo aqui ao lado? Selecione um projeto para detalhar. Que projeto? Às vezes, para a gente fica muito comum. É um desses projetos aqui embaixo. Se eu clicar em cima dele,
eu detalhei. Mas aqui, ó, o botão ele mudou, tá vendo quando eu cliquei em cima? Então, se eu clicar em cima dele, ele abre outra página com mais detalhes, com o nome do projeto, o gerente do projeto aqui em cima, os custos. E isso fica muito fácil de avaliar. Fica muito mais fácil. Então, aí eu clico ali e volto. As pessoas não sabem ainda utilizar todo o potencial que tem o seu dashboard. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. E eu queria colocar aqui os motivos, né? Por que que nós temos aqui, ó, vou colocar aqui no PowerPoint mesmo para vocês, tá? Então, o motivo inicial é entender a dor do cliente. Você precisa trazer o dado até a tomada de decisão. Não adianta nada você simplesmente jogar um monte de gráfico dinâmico, lindo, maravilhoso, mas você não entendeu a dor dele. A dor dele é o quê? Em que momento ele vai abrir isso? Como ele vai abrir isso? Ele consegue compartilhar isso com as pessoas? Ele precisa de uma licença a mais de Power BI? Você precisa orientar ele em todos esses sentidos. E se for o seu chefe, por exemplo, também. Você precisa ser essa pessoa que vai conseguir trazer mais resultado para ele. Porque senão você não vai ter o valor suficiente. Você precisa se vender mais, tá? E você facilitar a utilização do usuário, que é esse segundo ponto aqui abaixo, você vai também conseguir fazer ele estar encantado pelo Power BI como você já é, certo? O óbvio precisa ser dito. Às vezes o óbvio para você não é o óbvio para o usuário final. Então, quando você diz o óbvio, a pessoa consegue entender os motivos de você fazer aquela análise. Porque quando você coloca uma meta mensal, a meta mensal em dezembro não faz sentido eu analisar. Porque eu preciso bater a meta do ano. Então, como que eu analiso a meta do ano? O year to date. Como que é do início até o dia atual, certo? O resultado do usuário é o seu resultado. Você precisa colocar na cabeça que o resultado da pessoa é o seu resultado. Ela precisa utilizar o máximo daquelas análises e ela precisa ter resultado. Se ela está fazendo um monte de análise e não tem resultado nenhum, não consegue criar plano de ação, como que cria plano de ação? Você precisa orientar. Você usa 5W2H, você usa outra técnica, você usa Ishikawa. Como que você faz isso? Então você precisa ajudar a fazer os planos de ação, porque senão não tem resultado. E vendas. Como assim vendas, Eric? Você vai vender muito mais. A pessoa vai saber explicar o que você vende. Muita gente não sabe explicar o Power BI. Ela não sabe revender aquilo. Como que eu vou chegar para a pessoa e explicar o que é o Power BI se eu não sei mexer? Então, quando você explica para a pessoa, você vai ter mais multiplicadores. As pessoas vão saber que você que sabe aquilo e que você é muito bom naquilo. Então, aproveite, porque o resultado do usuário vai aumentar o seu resultado, vai aumentar as suas vendas, vai aumentar a sua credibilidade e todo o seu potencial que você consegue agregar com as análises de dados. Então, se esse vídeo te agregou, clique aqui se você gostou, deixe o seu like, mande para um amigo e muito obrigado. Tamo junto. Valeu!